Então aqui a gente já tem um Dó. Aí eu tinha passado um outro desenho dele aqui também, ó. Então ficaria aqui, ó, ficaria Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. E vai. Aí dá pra improvisar utilizando essas escalas, tá vendo?